TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua companhia e ao longo desse dia. Eu falo ao vivo aqui do Teatro Bento Quirino, onde vão acontecer 3 audiências públicas, a de número 19, 20 e 21. São 3 audiências para discutir 3 projetos do Executivo. Quem vai comandar todas as audiências públicas é o vereador Igor Diego. Ele já está aqui, os convidados também já estão aqui no teatro. E toda essa discussão você acompanha a partir de agora, aqui pela tela da TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais, no Facebook da TV Câmara Campinas e também no YouTube. Então fique com a gente acompanhando todo esse debate nessas audiências públicas. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade nesta manhã, para presidir esta audiência. Agradeço a presença e a confiança do nosso presidente, Zé Carlos. Agradeço a todos os vereadores e agradeço também o presidente da Comissão de Legalidade, o vereador Carmo, por me conceder também a oportunidade de estar aqui. Teremos hoje 3 audiências públicas aqui na Câmara Municipal, cumprindo todo o rito e o processo democrático da nossa cidade, projetos que vão impactar diretamente na vida do cidadão. Sendo assim, a 19ª audiência pública, eu declaro aberta, ela que tem a discussão do projeto de lei complementar de número 8 de 2022, processo 235-622, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 295, de 3 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da área de proteção ambiental de Campinas. Gostaria de cumprimentar aqui os vereadores presentes, vereador da Comissão de Legalidade, vereador Paulo Búfalo, o líder de governo, vereador Luiz Carlos Rossini, e o vereador do Partido Novo, Paulo Gaspar. Gostaria também de chamar à mesa, representando ao secretário Rogério Menezes, a diretora Ângela e o engenheiro civil da Secretaria do Verde também, o Gustavo, por gentileza, que vai nos ajudar nessas discussões e debates. Agradeço também e registro a presença da secretária municipal, a Carolina Baracate, da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Agradeço também a presença do secretário Aurílio Sérgio de Costa Caiado, o secretário municipal de Finanças, e o diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, representando a secretária Eliane, o senhor Ayrton Aparecido Salvador, e da Secretaria de Educação, o diretor Charles, que está representando o nosso secretário José Tadeu Jorge, da Secretaria de Educação. Tá? E da CETEC, eu gostaria de agradecer a presença do assessor jurídico, o Daniel, representando o presidente da CETEC, o André. Se o senhor quiser sentar à frente, fique à vontade. Tudo bem, doutor? Muito obrigado. Composta a mesa aqui para a nossa audiência, eu sigo agradecendo a presença do público aqui também presente. Estarei abrindo a palavra no momento oportuno, tá? Para que vocês possam participar, e deixo aberto a participação aos internautas, né, os seguidores aí das redes sociais ou também da TV Câmara. Entre no site da Câmara Municipal aqui, que é o www.campinas.sp.leg.br. Logo na testeira do site, você vai ter um banner que você pode preencher um formulário e direcionar a sua pergunta sobre o tema da 19ª audiência pública. Então, a gente aqui, em momento oportuno, estaremos fazendo. Em nome do meu assessor-chefe de gabinete, Adriano, eu gostaria de agradecer a todos os assessores, funcionários da Câmara Municipal, a todos vocês da TV Câmara também e assessoria como um todo. Muito obrigado. Então, vamos lá. Desde já, eu gostaria de passar a palavra a quem é que vai poder explicar o projeto, quem que vai ser. Já está definido? Tá. Então, eles vão compartilhar a explanação do projeto. Eu, só para registrar como vai ser o rito da audiência, tá bom?
a gente vai passar a palavra para que eles possam explanar o projeto e, em seguida, os vereadores poderão solicitar a palavra para fazer as suas perguntas, tá bom? E, posteriormente, a população e o público, através das redes sociais ou presencialmente, e a gente retoma para os senhores e para as senhoras. Obrigado. Tem a palavra. Bom dia a todos. Eu sou a Ângela Guiral, estou como diretora no Departamento do Verde, Desenvolvimento Sustentável, e hoje representando o nosso secretário Rogério Menezes, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, a proposição desse projeto de lei, ela vem para corrigir, né, uma questão de construção e topografia, né, que é mais acentuada na região da Área de Proteção Ambiental de Campinas, na APA de Campinas, vinculada à Lei 295 de 2020, em que ela deixou uma lacuna referente a legislações anteriores que estavam vinculadas à construção ali do terceiro pavimento. Então, o processo de construção, né, da 295, que define os parâmetros de uso urbanístico, tanto para a área urbana quanto para a área rural, foi amplamente discutido, né, com a sociedade, tanto que, então, até a proposição desse projeto de lei, ela foi também avaliada junto ao Conselho, né, da APA, o CONGEAPA. Então, a gente está aqui hoje para avaliar, né, e discutir com vocês essa alteração, esse ajuste, na verdade, da legislação referente a esse terceiro pavimento. Do ponto de vista aí mais de engenharia, aí o engenheiro Gustavo, da Secretaria do Verde, também vai explicar para vocês com um pouquinho mais de detalhes. Bom dia, obrigado pela oportunidade da apresentação. Complementando o que a doutora Ângela falou, durante todo o processo da revisão da legislação foram feitos algumas correções em itens antigos que já eram de conhecimento da Secretaria e alguns dos itens a gente não queria mexer. E a nossa intenção nunca foi fazer alteração, prejudicando a população, prejudicando também as questões ambientais da APA, né? E entre elas houve a questão do terceiro pavimento. Existia uma legislação até anterior à lei da APA que referenciava a lei de uso do solo antiga, né, da década de 80 no município, e essa legislação, por consequência da revogação da 6.031, também foi revogada, e aí houve essa lacuna, como a doutora Ângela falou. Então, fomos procurados, né, pela sociedade civil, por um grupo de arquitetos que fazem projetos para várias cidades, né, também para Campinas e também para a região da APA especificamente. Fomos sensíveis a essa mudança, entendemos que nunca foi a intenção fazer essa prejudicar, né? E, sobretudo, quando houve a fala técnica, a exposição de que, muitas vezes, um terceiro pavimento numa região acentuada diminui o impacto ambiental, porque você diminui a questão de fazer muro de arrimo, fazer contenção ou fazer escavação, dependendo da declividade do terreno. Então, entendemos, né, como pertinente a solicitação, montamos esse projeto, né? Inicialmente, nós entendíamos até que era como decreto, mas aí, por questões legais, o jurídico nosso informou que deveria ser via lei, fizemos as alterações necessárias e propomos ao Legislativo essa mudança, né, no começo do ano. E hoje estamos aqui para esclarecer as dúvidas necessárias aí. Muito obrigado, Ângela, e ao Gustavo, representando a Secretaria do Verde aqui, né? E o nosso secretário Rogério Menezes. Desde já gostaria de passar a palavra aos vereadores, começar com os membros da Comissão de Legalidade, por gentileza. O vereador Paulo Búfalo, se puder levar o microfone para ele. Bom. E em seguida o Paulo Gaspar. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, secretários, trabalhadores da prefeitura, técnicos aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria, assim, eu percebi aqui um grau de detalhamento, resgatando legislações anteriores à lei da APA. Eu sempre fico querendo muito saber, além dessa questão técnica, a que serve esses detalhamentos. Então, eu gostaria de saber quais são as glebas atingidas por esse detalhamento. Gostaria de saber
de um estudo técnico que me desse noção de onde esse dispositivo será aplicado. Se precisar, eu quero ser mais preciso. Quais empreendimentos serão atingidos por essa legislação? Glebas, empreendimentos em andamento, se quiser mais específico, quais empreendedores? E queria saber um outro dado, das chamadas, daquelas tais análises prévias que sempre chegam lá e vão ficando assim na fila, com um parecer, e a hora que passa uma legislação na casa, desaguam assim os empreendimentos. Eu gostaria de saber quais análises prévias recentes aí, pode me dizer dos 3 ou 4 últimos meses ou anos, apontaram a necessidade desse ajuste. Então, são essas as minhas questões, senhor presidente, para que nós pudéssemos responder e ficarmos mais tranquilos assim, para apreciar o projeto de lei aqui em tela. Muito obrigado, vereador. A gente vai fazer as perguntas em blocos, depois eles respondem. Por gentileza, se puder. Paulo Gaspar, líder do Novo. Bom dia a todos. Bom dia, nossa secretária Carolina, presidente Igor, secretário Caiado está aqui, Rossini, Paulo Haddad, vários arquitetos aqui, colegas que participaram da discussão. Já há quase um ano que a gente vem discutindo com a Secretaria do Verde essas alterações nesse projeto de lei, que é importantíssimo, esclarecendo ao nosso colega Paulo Búfalo, viu, Paulo? Esclarecendo, né, as suas indagações, a gente precisava que esse terceiro pavimento ele fosse resgatado, porque ele foi retirado pela aprovação da 295, né? E era algo que já era permitido antes, e não sei por que cargas d'água aconteceu de suprimir esse terceiro pavimento. O que a gente precisa entender é que esse terceiro pavimento é benéfico ao meio ambiente, porque uma vez que você não tenha ele, você exige, como já foi dito aqui pela mesa, a movimentação de terras absurdas, muro de arrimo e muita intervenção no terreno, que é o que a gente pretende evitar, né? Quanto menor a intervenção no terreno natural, melhor. Então, não só o terceiro pavimento, pode ter até um a mais, dependendo da declividade do terreno. Você tem terrenos que são verdadeiras encostas, ali, por exemplo, no Hermitage, em Sousas, né? E a casa fica literalmente pendurada em palafitas ali. Uma coisa horrorosa, perigosa, e que junta uma série de bicho ali embaixo, que fica insalubre, insano, né? Ou você fecha aquele caixote, fica um caixão perdido horroroso ali, né? Você fica com um prédio debaixo da casa ali, totalmente... Então, assim, se você tiver a possibilidade de fazer um ou mais pavimentos abaixo do pavimento térreo, você ocupa de forma inteligente esse terreno, sem interferir na topografia natural. Você deixa esteticamente muito melhor. E, como o limite da área de construção é o mesmo, se você fizer uma casa térrea num terreno de 1.000 metros quadrados, vamos supor, uma casa de 300 metros quadrados num terreno de 1.000 térrea, ela vai ocupar 30% do terreno. Se ela tiver 3 pavimentos, ela vai ter 100 metros quadrados por pavimento. Ou seja, vai sobrar muito mais área verde, mais área de permeabilidade, vai ser muito mais voltado para o meio ambiente do que se você ter essa restrição em relação a ter o terceiro ou mais pavimentos, dependendo. Então, quanto mais pavimentos tiver, menor a ocupação da construção no terreno, portanto, maior permeabilidade e menor alteração da topografia natural. Então, isso é uma questão que a gente colocou aí, são 2 emendas que a gente apresentou, né? Uma delas é essa, que pode, além do terceiro, você pode ter mais, dependendo da caída do terreno, né? Ou aclive, porque você tem os 2 casos, você tem terrenos que são assim, você tem terrenos que são assim. E a outra emenda que a gente coloca é em relação ao subsolo, que é uma necessidade quando você tem, por exemplo, projetos comerciais na APA, né? Você vai ter um supermercado ali, alguma coisa,
é muito importante que você tenha. E a gente colocou um limitador em relação à área de permeabilidade. Então, na APA, você já tem, como regra, a permeabilidade de 35% do terreno no mínimo. Ou seja, você não pode ocupar mais do que 65% de construção, esses 35%, ou não de construção, de piso, que seja, você tem que ter 35% de área permeável, né? Então, o limite desse subsolo seria realmente esse limite máximo para você manter esses 35% permeável. Seria o máximo, né? E não haveria por que não ter uma permissão de um subsolo, já que você pode fazer piscina nas casas. Então, por que a piscina pode e um subsolo não pode? Não existe justificativa técnica para isso. Então, esse PLC é importantíssimo, vem corrigir um erro lá da 295, quando foi aprovada, de suprimir esse terceiro pavimento. E aí a gente colocou mais 2 emendas para melhorar um pouco mais a questão da ocupação em relação a terrenos muito íngremes e em relação ao subsolo, que é um dado novo que a lei é omissa. Então, era isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao líder de governo, vereador Rossini. Bom dia, cumprimentar o vereador Igor, que preside essa audiência pública, né, a Ângela, Gustavo, secretária Carol aqui presente, Caiado, vereador Paulo Búfalo, Paulo Gaspar, público. Eu acho, já foi falado, mas esse projeto de lei visa retornar uma situação que era prevista anteriormente e que vale para a cidade inteira. Na legislação urbanística, a previsão da possibilidade do terceiro pavimento em terrenos acidentados, né, com declive ou aclive, já é possível, né? Só houve essa restrição na Lei 295 aqui, que trata da APA. Então, acho que é dar um tratamento uniforme para a cidade inteira, permitindo que o terceiro pavimento possa ser utilizado. E essa informação de que isso, do ponto de vista ambiental, é até mais sustentável, né, no sentido que evita a movimentação de terra e outras aterro, etc. Então, eu acho que é justificável. Eu recebi uma sugestão, inclusive é de um membro do CONGEAPA, para que pudesse talvez rever nessa lei, no artigo 70, que fala: serão permitidas as seguintes subcategorias de uso não residencial nas RAPA, só para mencionar. No inciso 2 do artigo, fala uso nas categorias comercial, serviço institucional, a linha A, nas vias coletoras e arteriais, item 1, serão permitidas CVBI, CRF, CBI e EBI. Aí item 2. As subcategorias CVBI, SBI e EBI serão permitidas somente para terrenos de até 400 metros quadrados. A proposta é eliminar esse item 2, porque hoje já existem instalados atividades não comerciais e algumas vias coletoras, cuja área é maior que 400 metros, que inviabiliza até a regularização do que existe, e do ponto de vista de impacto não haveria nenhum. Então, que vocês pudessem também considerar essa possibilidade de ter uma emenda, tirando essa limitação de 400 metros para essas atividades nas vias coletoras. Basicamente é isso. Obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra às respostas, depois eu já passo a palavra também e leio a palavra do público presente, mas gostaria de registrar a presença do Antônio Pompeu de Camargo, ele é chanceler do Círculo Monárquico de Campinas. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Então eu passo a palavra para a Ângela e para o Gustavo, que vão, acho que, se revezando aí. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Queria até justificar também a ausência do secretário Rogério, porque ontem ele precisou fazer uma cirurgia na boca e, por ordem do dentista, ele não pode falar pelos próximos dias. Então, ele pediu a nossa presença aqui, mas ele prestigia a todos vocês, tá? Eu acho que eu vou responder invertido, porque é um pouco mais tranquilo, vereador Rossini. A proposta, né, que o senhor fez agora havia sido apresentada para a gente pelo CONGEAPA, e até para justificar também um pouco, trazer o histórico de como foi a construção da Lei 295, né?
Enquanto o município revisava o plano diretor, enquanto o município revisava a lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, paralelamente acontecia o trabalho de revisão do plano de manejo pela Secretaria do Verde. E toda a construção de todos os desejos para a APA de forma sustentável, de forma ambiental, o que a gente queria para esse território, teve que, em um momento, ser compatibilizada, sim, com as legislações do restante do município. Como a Lei 208, né, que é a Lei de Usocupação do Solo do restante do território, veio primeiro, a gente achou muito justo que se falasse a mesma linguagem. Então, muitos dos aspectos colocados na 295, elas, se não remetem diretamente, eles são muito próximos à 208. Esse do artigo 70 é um deles. Por algumas questões relacionadas às questões da legislação urbanística, existe esse limite no restante do território de que as categorias que o vereador citou, agora eu não vou lembrar de cabeça todas elas, pedem esse limite de 400 metros quadrados, até para não haver um grande serviço, uma grande atratividade. Isso na APA é um pouco diferente, porque por conta da legislação antiga, que exigia lotes grandes, lotes de 1.000, 2.000 metros quadrados, por conta da declividade, né, que era a regra da 10.850, acabou que alguns desses lotes, né, que hoje são destinados, por exemplo, em Joaquim Egídio, ali são os da avenida principal, que são destinados a serviço, é uma coisa pequena, que não traz impacto nenhum, nem urbanístico, nem ambiental, lá dentro daquela casa já consolidada há 50, 100 anos, e deu esse conflito também. Então, a gente também é sensível a essa mudança, realmente não existiria nenhuma categoria. A gente não está trazendo comércios de alto impacto, de alta incomodidade, nada varejista, atacadista muito grande, né? A gente está falando diretamente do pequeno. Então, a gente também é sensível a essa mudança sim, tá, vereador? Não sei como que é o aspecto legal da proposição da emenda e a gente pode depois acertar. Agora, respondendo ao vereador Paulo Búfalo também, a ideia é que não seja pontual, é que essa regra valha para toda a APA, toda a área da APA, para as construções, só que existe uma exceção no próprio projeto, que é apenas para declive acentuado do terreno. E o projeto, ele traz também o regramento do restante do município, que fala que é em pelo menos 8%. Então, um terreno muito plano não vai poder ter um terceiro pavimento. Não é que a gente está verticalizando a APA. Esse aspecto vem apenas para lotes tanto em aclive quanto em declive, que, por conta de tudo que já foi apresentado hoje, exigem, né, para até haver o menor impacto, o menor aproveitamento, essa questão. Mas são todos, a gente não faz isso por CPF, não faz isso por CNPJ. Nós somos procurados por dezenas de pessoas, de aprovadores, de cidadãos que estão querendo regularizar o imóvel, que porventura aí, ao longo desses anos, construiu sem o devido alvará de aprovação, ou não pegou a BITS lá, e quando vem aprovar, quando a gente aplica a lei do puxadinho, retomando quais são as legislações da APA, a gente não poderia se aprovar. Então, assim, não tem dedo de ninguém aqui, é uma proposta mesmo em prol do meio ambiente, em prol da APA, mas lembrando que é só para construções, né, feitas em lotes aprovados, ou em glebas, no caso da área rural. Isso não tem muito a ver com a aprovação do parcelamento do solo, com o cadastramento da gleba. A gente não está mexendo nessa parte, a gente está falando, não estamos mexendo nos limites que o Código Florestal traz, que a Lei de Parcelamento do Solo traz no município, que a 6766 também traz, da questão das altas declividades que não podem ser parceladas. Estamos falando apenas da aprovação de edificações nos locais assim permitidos. Então, isso é bem importante também a gente fazer essa separação. Sim, obrigado. E a última pergunta não tem represamento de processo lá com a gente. Chegaram 2 processos na semana passada que ainda não houve tempo de análise, e os 2 são de regularização. A gente sabe que existem alguns projetos parados na Secretaria de Urbanismo, mas não por conta da Secretaria em si, é porque os arquitetos pediram para rever, porque caso essa lei não for modificada, eles vão precisar rever o projeto. Então, assim, hoje a Secretaria não aprovou, porque a lei não permite, tudo dentro da legalidade, mas, assim, a gente está indo estritamente na necessidade, como o vereador Paulo falou, há mais de um ano está sendo discutido já, foi apontado para a gente, nós levamos isso, teve toda a análise técnica da construção, ver se não havia mais nenhum tipo de conflito em relação à questão da altura do gabarito, da ocupação daquele terreno sobre essa questão específica da declividade. Houve a apresentação para o CONGEAPA, foi aprovado no CONGEAPA, depois houve a análise jurídica da prefeitura, depois houve a proposição de projeto de lei, que é um processo que é, sim, um pouco moroso, pela necessidade de todos os ritos internos, mas estamos tratando isso há mais de um ano e, por enquanto, a gente acha que está
está no caminho certo essa aprovação aqui. Eu gostaria de perguntar se os vereadores têm alguma réplica para fazer. O professor Paulo Buffa, por gentileza. Não, senhor presidente, eu gostaria de saber quantos projetos estão lá aguardando essa aprovação, porque isso tem sido recorrente, senhor presidente. Chega a casa, mudanças para projetos que interferem na lei da APA, que interferem no uso e ocupação do solo, e quando nós vamos ver, tem projetinho lá esperando. Aí vem me dizer que não tem CNPJ pressionando. Não dá para ser assim. Quer avaliar? Vamos avaliar. Vamos abrir uma discussão com a cidade, mas não dá para ter projetos represados que depois que gera aprovação de projetos como esse na casa, há uma enxurrada de empreendimentos sendo aprovados. Então, gostaria de saber, nesse caso, pelo menos, quantos tem lá na gaveta, nos armários, nas prateleiras, aguardando passar o projeto de lei pela casa. Porque não dá, me parece, o sentimento que a gente fica é que a cidade advoga para essa turma. Porque o projeto está lá, a gente aprova aqui, e logo na sequência vê empreendimentos sendo aprovados com base no projeto apresentado aqui na casa. Então, eu quero lamentar essa situação. Aqui pode até ser interessante do ponto de vista técnico, estão aí os profissionais arquitetos discutindo. Até aí, vamos discutir, tudo bem, vamos considerar as questões técnicas, as questões ambientais. O que não dá é para ter essa situação, né? Essa fila aguardando o quê? A manifestação da Câmara Municipal de Campinas. Então, esse é o rito legal? Pode ser legal, mas do ponto de vista moral, não dá. Não dá para aceitar situações como essa. Mais algum vereador, antes de passar para a resposta, gostaria de fazer a réplica? Vereador Paulo Gaspar, por gentileza. Eu queria agradecer a disponibilidade do Gustavo, da Ângela, de todos da Secretaria do Verde que se debruçaram em cima desse projeto, os conselhos, todo o trabalho que foi feito sério, técnico e, como foi dito, voltado 100% para a melhoria do meio ambiente, né? Então, é uma melhoria de um projeto para se tornar algo melhor para o meio ambiente, para a população. Então, não se trata de politizar um projeto em relação à fila de projeto, não tem nada a ver. Como foi explicado, é uma discussão antiga que já vem se arrastando para corrigir um erro que foi feito. Então, quero agradecer muito a disponibilidade da Secretaria do Verde para melhorar a legislação nesse sentido. E nós temos muita coisa ainda para melhorar, muita coisa, tanto é que a gente precisou abrir uma frente parlamentar agora para discutir essas questões. A Carolina, secretária, está aqui, tem se debruçado diariamente sobre... Né, não precisa nem falar, né, a legislação urbana é algo muito complexo, muito difícil, e que a gente tem que ir sempre modificando, dinamizando e melhorando em prol da população, em prol do meio ambiente. Então, parabéns, muito obrigado. Eu gostaria de abrir a palavra, antes de dar as respostas, ao público presente aqui. Chegou também uma mensagem pela internet, mas, primeiramente, gostaria de saber se tem alguém do público que gostaria de participar. Por gentileza, senhor, se dirija aqui ao microfone da parte aqui. Fique à vontade. Aproveitando, gostaria de agradecer a presença do Rodrigo Pavani, né, consultor aí urbanístico de Campinas. Obrigado, Rodrigo. Por gentileza, o nome, por gentileza, apresenta aí, fica à vontade. Bom dia a todos, não vou arriscar e falar o nome de todos, porque eu não conheço ninguém, eu estou de São Paulo, meu nome é Osmar Marques, eu sou um proprietário de um lote do Entre Verdes, fase 1, e eu vim aqui só colocar o meu ponto, que essa mudança que teve em dezembro de 2020 prejudicou não só a mim, como vários moradores lá vários proprietários, né, ainda não moradores aí da região, que, no meu caso, é um declive considerável, próximo a 10 metros de altura, né? Então, para resolver o meu problema, eu tenho duas formas de resolver, né? Ou aterro,
ou caixão perdido, como falaram. Caixão perdido eu acho que é ruim para ambos, né? Para a prefeitura, que perde arrecadação, e para a gente, que a gente está construindo, fazendo um investimento numa área totalmente perdida. E acho que o aterro prejudica principalmente o meio ambiente, que é algo que a gente está discutindo, né? E isso, para mim, é um absurdo, né? Porque sempre pôde fazer o terceiro subsolo, o terceiro pavimento. Existem lá no Entre Verdes várias propriedades já construídas há anos ali com 3 pavimentos. E a gente que está chegando aqui na região, sou de São Paulo, sou investidor em São Paulo, vim tentar viver aqui em Campinas ou investir aqui em Campinas, e hoje eu estou sendo prejudicado por isso. Meu projeto já está há 1 ano na gaveta, então há 1 ano meu projeto está na gaveta parado, gastei com arquiteto, gastei com tudo que vocês solicitam, né, o condomínio solicita. A gente sabe qual é o nosso problema da região em relação ao IPTU, não é um custo barato em comparação com os terrenos que a gente tem lá em São Paulo, né? Hoje, para mim, é o metro quadrado mais caro das minhas propriedades para plantar mato. Eu estou há 1 ano plantando mato lá, com o custo mais caro dos meus investimentos. Então, eu queria que os senhores apreciassem isso. Eu não estou representando ninguém, eu vim de livre, espontânea vontade, mas eu sei que tem muita gente dentro do condomínio que estão com esse mesmo problema que eu estou sofrendo hoje em dia. Ok? Obrigado a todos aí. Muito obrigado. Vou ler uma pergunta aqui, que chegou pelos meios digitais da TV Câmara, do senhor Ivan Luiz. Tá? Ele pergunta se a liberação desse terceiro pavimento também contempla Sousas. Tá? Então, a APA então, é uma pergunta também que fica consignada. Se você ainda quiser perguntar, entre no site da Câmara Municipal de Campinas, campinas.sp.leg.br, tá? Na testeira do site já tem um banner ali, preenche o formulário e cai para a gente aqui no nosso WhatsApp. Muito obrigado. Também gostaria de chamar o próximo morador, cidadão. Bom dia, fica à vontade. Bom dia a todos. Como é o nome do senhor? Meu nome é João Janine, eu sou arquiteto. Trabalho há 42 anos nessa área aqui em Campinas. Represento aqui 2 entidades, a AREA, Associação Regional de Escritórios de Arquitetura, e também o IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil. Sempre, Campinas nos obriga, de certa forma, a um envolvimento muito grande com a parte da legislação urbanística. Ela é densa, ela é extensa e ela é complexa. Toda vez que há alguma alteração na legislação, essa alteração passa por um período nas nossas mãos, a gente que trabalha fazendo o projeto, né, elaborando as plantas, os desenhos, encaminhando para as secretarias do Verde, para a secretaria da CEMURB, para a ENDEC, para quem seja, para que seja analisada, todas essa mudança na lei carece de um tempo em que a gente, de fato, percebe na realidade o que aquilo quer dizer, o que aquele texto novo, aquela modificação de rota, aquela nova ótica que é posta na lei, nos obriga a fazer. Então, a 208 virou a nossa cidade de perna para o ar, em muitos aspectos positivos, em alguns aspectos nem tanto, né? A gente sabe que tem muita coisa, né, Carolina, para correr atrás e para muita aresta para parar. E depois veio a 295, que trata especificamente da região da APA, que inclui toda a parte de Souza, Joaquim, enfim, desde aqui dos condomínios depois da Dom Pedro, vamos falar, né? Isso leva tempo. Isso leva tempo e é o que está acontecendo agora. A 295 tirou da região da APA uma condição que toda Campinas tem, que é de construir pavimentos inferiores. E quando a gente fala nisso,
Não existe, vamos dizer, vai construir mais pavimentos, vai aumentar a área construída. Não, a gente tem algumas premissas que não foram modificadas e não serão modificadas com esse PL, que é o máximo de área que se pode construir, o máximo de ocupação que se pode fazer no terreno, o quanto você tem que deixar de área permeável, isso é inegociável, está bem claro na legislação da Secretaria. Nada disso está sendo alterado. O que a gente está trazendo nesse PL, na realidade, é uma correção que excluiu a APA de uma condição que toda Campinas tem, menos a APA. Por quê? Porque os condomínios já instaurados lá, você falou do Entre Verdes, mas tem o Santa Helene, o Araucárias, os condomínios de dentro da cidade, a própria cidade de Sousas, de Joaquim, ficaram à mercê desse detalhe que, o meu vizinho fez 3 pisos, mas eu agora vou construir, não posso. Por que isso? Então, acho que é uma correção, é uma coisa para dar uma igualdade na nossa cidade como um todo. E, claro, na APA, você é obrigado a deixar 35% no mínimo de área permeável. Aqui no centro da cidade, eu também posso fazer, ou vamos dizer, bairros residenciais, onde eu não posso edificar grandes números de pavimentos, eu posso fazer as mesmas coisas, mas eu posso deixar só 10%. É assim que rege, é assim que fala a lei. Então, acho que eu queria só deixar claro que é uma correção de rota, e vão ter outras que a gente precisa fazer, pelo menos nós estamos trabalhando, as entidades civis estão trabalhando ativamente para fazer essas correções, que são possíveis na medida que você começa a usar a lei. Na medida que a gente começa a utilizar a lei, começa a ver os entraves, as arestas, que antes não estavam tão óbvias, e agora começam a ficar. Então, na verdade, é isso. Nós temos tido uma colaboração gigante da nossa secretária, da Carolina, e do nosso vereador Paulo Gaspar, né? A Secretaria do Verde foi muito sensível à coisa da 295. Eu queria parabenizar vocês em nome das entidades, tá? Porque realmente é importante para todos que isso seja resgatado, né? Os condomínios podiam fazer, agora, de repente, não podem mais. É uma injustiça, na minha visão. É isso. Obrigado. Muito obrigado, senhor João. Eu gostaria de passar a palavra e também convidar, caso queira, a secretária Carolina para poder contribuir com a resposta. A senhora gostaria de compor a mesa? Secretária, daí mesmo? Tá? Secretária, só um minuto, mais um. O morador se inscreveu aí de última hora. Desculpa a minha falha. Pois não. Bom dia, seu nome, bom por dia gentileza? a todos. Rodrigo. Rodrigo. Nós estamos falando aqui da questão da APA, e não foi o mercado que veio aqui, foi o morador. Então, tem que deixar bem claro que o mercado está olhando de longe isso aqui. Então, é uma particularidade do morador que quer construir sua casa e aprovar seu projeto. Aproveitar que a Secretaria do Verde está aqui, e a Carolina está aqui, eu queria falar daqueles eixos de conectividade. Eu sei que não tem nada a ver com o que está sendo dito hoje, mas foi colocado em toda a cidade, e as fichas informativas estão saindo com isso, que não pode se colocar vidro transparente na construção. Então, o que está acontecendo? O loteamento é aprovado, os lotes são subdivididos, aprovado, registrado. De repente, o morador pega a ficha informativa, e na ficha informativa passou a constar, uns dias atrás, esse eixo de conectividade. Se esse é o nome que eu sou leigo também. Então, como vamos resolver essa questão, secretária Carolina, o pessoal do Verde? Que a ficha vai dar um compareço enorme, vai ficar um monte de processo lá. Aí diz que é uma questão que o passarinho tem que passar por dentro da casa, que não pode ter vidro. Então, vamos organizar isso aí.
Outra coisa, aproveitar que o vereador do Campo Grande está aqui, e a gente está falando de APA, e na APA Souzas tem Leão, Jacutirica, tem tudo. E na APA do Campo Grande tem somente uma estrada municipal, uma avenida, que liga um município ao outro. Perdeu toda a característica de APA. Não é APA. Então, o noroeste da cidade merece um comprometimento da Secretaria do Verde, da bancada dos vereadores do Campo Grande, do presidente da Comissão de Meio Ambiente, da secretária Carolina, para tratar esse assunto rapidamente. Nós temos indústrias na APA, nós temos plantação de flores, que não deixa de ser uma fábrica. Então, vereador Igor, pessoal do Verde, Carol, serenidade com rapidez para crescer o noroeste de Campinas na questão da APA. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Por gentileza, secretária. Bom dia, vereador. Tá? Obrigada. Em seu nome, quero agradecer aqui a participação da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Né, estendo aí o cumprimento a todos os vereadores nessa audiência, a população que nos assiste, né, pelo canal Câmara e o pessoal que está aqui hoje nos assistindo presencialmente. Eu queria parabenizar a Secretaria do Verde. A gente sempre vem discutindo com a Secretaria que é importante, sim, essas adequações das legislações, Paulo, justamente para a gente poder analisar e corrigir algumas distorções. Né? Então, a questão do terceiro pavimento, realmente nós temos uma média de mais de 50 processos aguardando dentro da Secretaria de Planejamento a alteração da lei. Então, Paulo Haddad, só justificando o seu questionamento, né, Paulo Búfalo, perdão, nós temos mais ou menos esse montante de pessoas como esse munícipe que veio apresentar aqui, que realmente ele está esperando essa adequação, e são pessoas que adquiriram seus terrenos, investiram, né, na aquisição do terreno, na construção do seu sonho, né, e que realmente hoje houve uma inconsistência na lei na lei da APA, e há necessidade dessa adequação. Né? Então, hoje tinha essa possibilidade antigamente e agora não pode. Então, realmente, eu acho que cabe a essa casa, junto com a sociedade, a gente fazer as adequações. E, em hipótese alguma, a gente está querendo agredir o meio ambiente, não é essa a intenção. Pelo contrário, isso foi construído em conjunto com o CONGEAPA, né, com o CMDU, a qual é o Conselho de Desenvolvimento Urbano. E eu acho que é importante discutir com a sociedade, né? Então, esse projeto de lei, ele vem de encontro com uma sustentabilidade na forma de construir, a qual a gente não permite que a gente aterre todo esse terreno com mais terras que compacta, sem pensar numa qualidade sustentável na construção civil. Então, a partir do momento que você aproveita o declive para ter um aproveitamento maior da construção, não deixando em nenhum momento a questão ambiental, eu vejo o projeto de lei de uma forma muito salutar, muito consciente e discutida assim com a sociedade. Né? Com relação aos projetos, realmente são pessoas que adquiriram, nós não temos nenhum mercado por trás disso, isso que eu gostaria de deixar claro, e são pessoas, né, vamos dizer assim, pessoas físicas e nenhum CNPJ. Né? Isso é importante a gente deixar registrado aqui. E a Secretaria vem em conjunto com o Verde, em todos os seus projetos, discutindo de uma forma de muita parceria. Tá? Com relação ao que o VR colocou na ficha informativa, gostaria de esclarecer aqui, Rodrigo, que todas essas glebas e lotes, eles passam por um processo de cadastramento, loteamento, e passam depois por um processo que resulta numa ficha informativa, que é o lote. Então, nós não temos realmente condições de colocar todas as informações dentro de uma ficha informativa, e por isso que a gente pede, dentro do processo de aprovação, a consulta à Secretaria do Verde ou às secretarias afins, justamente para a gente ter uma informação mais precisa no processo de aprovação desta área residencial, desse prédio. Tá? Então, deixar claro que, por mais que a gente tenta instruir da melhor forma a ficha informativa, mas ela vem desde as diretrizes viárias informadas, restrições aeroportuárias. Né? Nós estamos buscando que o nosso zoneamento online a gente possa habilitar mais camadas online, né? Justamente para facilitar ao munícipe, os arquitetos e engenheiros na construção do seu projeto de uma forma que as informações sejam claras e transparentes. Então, nós estamos buscando esse ideal, mas a gente sabe que todas as informações,
a serem incluídas numa ficha informativa, a gente estaria aqui tendo que 3, 4, 5 folhas de ficha, a qual a gente tem um banco de dados que todos os funcionários públicos acessam. Tá? O nosso pleito é que agora esse banco de dados seja acessível não só a funcionários internos, mas toda a sociedade aí que vem desenvolvendo esses projetos. Tá bom? Muito obrigada, vereador Igor, pela participação. Muito obrigado, secretário, eu que agradeço. Agora, como vereador também, como o Rodrigo falou do Distrito do Campo Grande, secretário, eu tenho a minha indagação, que é referente às questões sociais dessa APA. A gente sabe que a característica maior são empreendimentos mais médio e alto, assim. E eu lembro que na aprovação, eu ainda não estava como vereador, mas eu lembro que teve um prazo de cadastrar as áreas de interesse social para esses locais. Eu não sei como é que ficou essa questão. Durante a pandemia, muitas pessoas não foram até lá a Coab, os empreendimentos sociais, ou se tem previsão para as questões sociais aí para essa APA, essa lei altera alguma coisa, ajuda nisso, porque a gente tem que pensar também nas questões sociais do município, porque tudo acaba ficando lá, Campo Grande, Ouro Verde, e a gente precisa trazer um pouco, ajudar a crescer esse lado da cidade com esse perfil. Perfeito, vereador. Na verdade, a APA do Campo Grande e Ouro Verde, embora não é objeto dessa audiência pública, mas a APA do Campo Grande e Ouro Verde, a gente sabe que tem uma grande demanda por habitações de interesse social e nós estamos tendo uma grande quantidade de loteamentos irregulares e clandestinos sendo ocupados na APA e a gente já vem feito essas intervenções com os embargos administrativos, inclusive com a Secretaria do Verde. Tá? Então, nós temos 16 loteamentos irregulares na APA do Campo Grande, e que nós estamos agora identificando esses proprietários, porque realmente não existe um zoneamento na APA do Campo Grande Ouro Verde. Está aqui a Secretaria do Verde formando o Conselho Gestor da APA do Campo Grande Ouro Verde para que se faça um plano de manejo da APA do Campo Grande do Ouro Verde, na qual este projeto, que vai suscitar numa lei de zoneamento para a APA do Campo Grande Ouro Verde, é que vai se trazer se pode área residencial, se pode área industrial, se a vocação é centro logístico. Nós não temos hoje, num zoneamento, que permita essas construções serem aprovadas. Então, hoje a gente tem um problema não só social, mas um problema de irregularidade na forma de ocupação desse solo. Se um morador que está nessa região quiser regularizar a sua casa, hoje ele não consegue, porque nós não temos um zoneamento. E o zoneamento online ele é uma plataforma online onde todo mundo pode consultar. Ao clicar naquela região da APA, você vai perceber que não traz nenhuma informação no sistema do zoneamento online. Por que não traz? Porque nós estamos aguardando o plano de manejo, que está sendo gerenciado aí pela Secretaria do Verde. O Verde pode, depois a Ângela, dar um melhor detalhamento do estágio que está esse projeto, mas é uma situação preocupante. E nessa discussão do plano de manejo pode surgir políticas públicas para habitação de interesse social, a qual isso vai ser discutido, inclusive, nas audiências públicas. A gente sabe que existe uma carência habitacional grande na região e ela precisa ser equacionada através de incentivos que a lei do plano de manejo da APA do Campo Grande Ouro Verde vai poder discutir isso com toda a sociedade. Ok, muito obrigado, secretária. Realmente, só para complementar a informação até do Rodrigo, eu fui relator desse projeto que cria o conselho aqui na Câmara. Então, a gente está acompanhando o Rodrigo de perto. O conselho já foi formado, está na fase de consultar ali os documentos dos inscritos, e logo a gente começa a dar andamento nesse assunto junto ao Executivo, tá bom? Mas, enfim, gostaria de passar a palavra para a Ângela, para que possa fazer as suas considerações finais. Obrigada, vereador Igor. Vou começar, então, pelo Conselho da APA, que foi o último, vou também de trás para frente aqui. Então, realmente, o Conselho ele já passou pela primeira etapa de inscrição das entidades, já foi publicado a relação de entidades deferidas e indeferidas, acho que agora está no período de recurso, então o nosso cronograma é em que agosto, final de julho ou agosto, a gente tem a primeira reunião de assembleia de eleição do Conselho da APA do Campo Grande. É importante, acho que, trazer aqui, inclusive, como a secretária Carolina trouxe, a APA do Campo Grande ela ainda não tem o plano de manejo, a primeira etapa é a formação justamente do Conselho, e
e que lá também é uma área rural, né? Além de ser uma APA, o perímetro não está estendido àquela região, então, por isso também, além de ser uma unidade de uso sustentável, unidade de conservação de uso sustentável, é uma área rural do município que também impossibilita aí a construção de imóveis, né, dos loteamentos e parcelamento do solo. Diferentemente da APA de Sousas, né, da APA de Campinas, que é a região de Sousas, já respondendo uma das perguntas que veio pela internet, né, a APA de Campinas, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável, então ela é regrada também pela Lei Federal 9.985 de 2000, né, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e sendo uma unidade também de uso sustentável, ela permite que você tenha aí a compatibilização de usos antrópicos, né, de moradias, por exemplo, que é o que a gente tem principalmente na região da APA, mas também com a conservação e preocupação ambiental dos recursos naturais que a gente tem na região. Então, e aí eu acho que eu trago também um ponto aqui importante, né, assim como foi dito aqui em alguns momentos, né, que a aplicação e alteração do que está sendo proposto hoje, que o restante da cidade tem, né, e que deveria ser unificado, né. Isso, de fato, é importante, mas a gente tem que entender que a gente está falando de uma porção diferente do nosso território, uma área que tem uma relevância ambiental maior do que o restante da cidade. Para este caso, entendemos benéfica essa alteração, né, por todos os motivos que já foram expostos aqui, mas que é relativa a essa questão da gente unificar tudo para a cidade, porque a gente está falando de uma porção especial do nosso território, né, que é uma área protegida. Então, acho que esses são os principais pontos. Em relação ao que o Rodrigo colocou, né, da área de conectividade, estava quase ali, e que, na verdade, não são vidros transparentes, são vidros espelhados, né, e que há uma questão de colisão, essa é a palavra, de colisão, né, a gente tem visto isso de aves quando a gente tem vidros espelhados. Então, não são vidros normais, são vidros espelhados. A gente havia, né, até com uma conversa junto do DIDC, de colocar o que pudesse ser informado nas fichas informativas. A princípio, eu tinha entendido que, como a Carol colocou, que não estava previsto. Depois vou checar se essa informação está constando lá ou não, conforme o Rodrigo trouxe. Mas acho que esse é um ponto importante, senão a gente também não poderia ter nenhum tipo de vidraça, né? Então, são específicos de áreas de vidros espelhados. Eu acho que a gente percorreu tudo, Gustavo. Acho que é isso. Então, vereador, muito obrigada pelo espaço aqui da gente trazer essa questão. Ok, eu que agradeço. Manda da Câmara Municipal para o secretário Rogério, melhoras, né? Recuperação, em breve estará conosco aí novamente no município. Tá? Então, chegando ao fim desse processo, desse rito de tramitação aqui da audiência pública, eu acredito que foi sanada as dúvidas, os questionamentos, tá? A opinião da população foi registrada. Eu agradeço mais uma vez, deixa eu pegar aqui para não esquecer de ninguém, os vereadores, o presidente da Câmara, o Zé Carlos, o vereador Paulo Gaspar, o vereador Paulo Búfalo, o vereador Luiz Carlos Rossini. Gostaria de agradecer o Gustavo, aqui à mesa representando também o secretário Rogério Menezes do Verde, o engenheiro, né, engenheiro civil, a diretora Ângela, também da Secretaria do Verde, a secretária Carolina, que vem fazendo um trabalho bacana, estará com a gente na próxima audiência aqui, Carolina Baracate, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o secretário Aurílio Sérgio, que é da Secretaria de Finanças, muito obrigado, o Charles, que é diretor de apoio à escola, representando a Secretaria de Educação, nosso secretário José Tadeu Jorge, e o Ayrton Aparecido Salvador, secretário de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, representando, né, a Secretaria, a Eliane Juscelane. O Daniel, também assessor jurídico da CETEC, representando o presidente, o André, e o Antônio Pompeu de Camargo, que é o chanceler do Círculo Monarco de Campinas. Gostaria também de agradecer ao seu João, né, arquiteto? Me perdoe pela falha, seu João, só não anotei o nome, tá, das entidades que o senhor representa, mas muito obrigado. Tá? Como? Área? Associação Regional de Escritórios de Arquitetura. Instituto
de Arquitetos do Brasil. Pronto. Muito obrigado, viu, pela presença. Dos demais também eu agradeço. Tá? Então, para finalizar aqui, pela presença e pela exposição, né, eu acredito que tiramos todas as dúvidas relacionadas ao projeto, cumprindo com o papel fundamental da audiência pública, que é de dar publicidade à matéria, e também ouvir os vereadores, a população, sociedade civil organizada. Declaro encerrada a 19ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. Muito obrigado.
19ª. Bom dia a todos e a todas, né? Que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Encerrada a 19ª audiência pública, eu dou início à 20ª audiência pública. E eu declaro aberta a audiência pública para discussão do projeto de lei complementar número 20 de 2022, processo 235886, de autoria do prefeito municipal que altera o artigo 142 da Lei Complementar de número 189, de 8 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico do município de Campinas. Gostaria de agradecer a presença do vereador Luiz Carlos Rossini, do vereador membro da Comissão de Constituição e Legalidade, Paulo Búfalo, o vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, muito obrigado. E gostaria de agradecer o presidente da Câmara, Zé Carlos, ao qual tem nos confiado essa missão, e ao presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, o vereador Carmo. Tá bom? Eu gostaria de chamar e agradecer desde já a presença, para compor a mesa, o secretário municipal de Finanças, Aurílio Sérgio Costa Caiado. Gostaria também de convidar a secretária municipal de Planejamento e Urbanismo, Carolina Baracate. Muito obrigado. Agradeço a presença do Antônio Pompeu de Camargo, o chanceler do Círculo Monarco de Campinas. Agradeço o assessor jurídico da CETEC, Daniel, representando ao presidente da CETEC, muito obrigado. Gostaria de agradecer o Ayrton Aparecido Salvador, diretor de Gestão de Pessoas, representando a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Juscelane, o Charles Durães Leite, diretor de apoio à escola da Secretaria Municipal de Educação, representando o José Tadeu Jorge, o nosso secretário municipal, e representando o Rogério Menezes, a Ângela e o Gustavo. Muito obrigado. Líder de governo, Luiz Rossini, muito obrigado. Sendo assim, eu gostaria de deixar aberto o espaço para que o cidadão também possa participar via remoto, né? Você que nos acompanha pelas redes sociais ou pela TV Câmara, pode acessar o site da Câmara Municipal de Campinas, campinas.sp.leg.br. Acessando o site, você já vai se deparar ali com um banner, né? Logo na testeira, clica ali, preenche um formulário que vai cair aqui para a gente, para a equipe da Câmara, passa para o meu assessor, o Adriano está aqui, nos ajudando nessa missão. Tá bom? E a gente faz a pergunta no momento pertinente. Eu vou passar a palavra para a explanação do projeto, para a secretária, né, Carolina, mas só para alinhar aqui como que vai ser a dinâmica, os vereadores fazem posteriormente a pergunta, a gente passa para um secretário e depois a gente faz aí a abertura para o público presente que consta, que for participar do projeto aqui, tá bom? Então, desde já, muito obrigado, secretária, muito obrigado, secretário. Vocês têm a palavra. Obrigado. Bom dia novamente a todos aqui que nos assistem pela TV Câmara e todos que estão presentes. Obrigada, vereador Igor, aí, por mais uma audiência aqui com vocês. O projeto de lei, na verdade, encaminhados aqui a essa casa, é uma alteração simples no plano diretor, que é o artigo 142, que hoje o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, pelo plano diretor, ele está ligado ao gabinete do prefeito. E o intuito de trazer o Fundo Municipal para que a Secretaria de Planejamento, né, junto com o seu conselho gestor, possa fazer uma gestão dos recursos que esse fundo virá a ser oriundos de contrapartidas, de estudos de impacto de vizinhança, de termos de acordo em compromisso. Então, a gente está fazendo essa alteração,
que é trazer o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que hoje é ligado ao gabinete do prefeito, às secretarias afins, que é a secretaria que hoje faz a gestão e o planejamento e ordenamento do território, que é a CEPLURB. Né? Então, só fazendo situações análogas, a gente sabe que, por exemplo, a Secretaria da Saúde tem o seu Fundo Municipal de Saúde, a Secretaria de Cultura tem o seu Fundo da Cultura, então a intuito, né, que foi até um pleito do nosso prefeito, doutor Dário, que esse fundo ficasse ligado à Secretaria de Planejamento. Nós temos já hoje o conselho criado do fundo, junto com a Secretaria de Finanças, o Caiado vai poder dar uma explanada, a gente já tem a questão, né, da sua instituição via o CNPJ, que todo fundo tem que ter, e agora nós estamos pleiteando, já pedimos aí ao prefeito a nomeação, né, de um funcionário ligado à economia ou à contabilidade, para juntamente comigo a gente poder fazer a gestão de todos esses recursos que porventura vierem. Da onde a gente pode implementar esses recursos? Eles podem ser implementados desde a política pública habitacional, né, para habitação de interesse social, obras públicas, pavimentação, aquilo que o Conselho em si decidir que é urgência e emergência na implementação desses recursos do fundo. Tá? Então, minha fala é muito simples, muito prática, rápida, justamente porque trata-se de uma alteração, né, tranquila, simples, a qual a gente vai possibilitar, junto com a sociedade, que o Conselho é representado também pela sociedade civil, a gestão melhor desses recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Obrigada. Muito obrigado, secretário. Bom dia, presidente vereador Igor. Bom dia, presidente da Casa, vereador José Carlos, vereador Paulo Búfalo, vereador Luiz Carlos Rossini. Bom dia a todos. Bom, eu acho que esse projeto de lei, a secretária Carolina falou muito bem e muito claro, é uma alteração simples de localização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, não altera em nada a estrutura do fundo, nem a sua composição, simplesmente a sua localização, isso para facilitar a operacionalização do fundo. Eu assino o projeto de lei como secretário de Finanças, exatamente por isso, por ser uma matéria de fundo tributário, né? Na verdade, não é de tema tributário, mas é de fundo tributário, porque diz respeito a recursos financeiros, né? Mas acho que defendo muito esse projeto de lei, porque é o projeto de lei que vai facilitar a operacionalização do fundo. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Eu passo a palavra, gostaria de saber se temos vereador inscritos para o vereador líder de governo, vereador Rossini. Por gentileza, se puder levar o microfone, eu agradeço. Só um momento, por gentileza. Vereador Paulo, o senhor vai se inscrever também? Não? Tá bom. Bom dia mais uma vez, vereador Igor, secretária Carolina Baracá, secretário Aurílio Caiado. Apenas uma pergunta. Eu acho que a alocação desse fundo na Secretaria de Planejamento e Urbanismo é mais adequado do que tinha na situação anterior. A única pergunta que eu faço é: a secretaria tem estrutura para assumir essa atribuição ou será necessário fazer alguma adequação posterior? Porque eu sei que poderá vir amanhã um projeto alterando a estrutura da secretaria, criando essa ou aquela função, e a gente vai ser objeto de crítica, inclusive aqui. Só para saber se isso já tem essa adequação, está prontinha para funcionar. Gostaria de saber se tem alguém da plateia, o público presente, ou mais algum inscrito para perguntar. Agradeço a presença do Rodrigo Pavani aí, o analista de urbanismo de Campinas. Ninguém? Então, eu já passo a resposta para a secretária, por gentileza. Rossini, é uma mudança, com certeza. A secretaria está passando por um processo de reestruturação, tá? Desde equipamentos, né, a gente já conseguiu praticamente 20 computadores, tablets, chips para fiscalização. Estamos implementando a prova fácil, então nós estamos nesse momento de reestruturação. Com certeza, a gestão de um fundo não é fácil, por isso que está todo o apoio aqui da Secretaria de Finanças, nos orientando e nos capacitando também.
E por isso que, como eu disse na inicial, a gente já solicitou do concurso, né, um funcionário que seja experiente nesta área de contábil, nessa área de economia, justamente para fazer todo o encaminhamento que tem que se dar dentro de um fundo gestor, né? Justamente montando a secretaria executiva. Então, agora, no próximo passo, a partir do momento que esse projeto de lei é aprovado, né, nesta casa e sancionado pelo prefeito, nós vamos nos organizar, né? Mas de antemão a gente já solicitou um funcionário, já está no comitê gestor da prefeitura a aprovação, justamente para nos ajudar na instituição desse fundo, desde montar o presidente, o secretário executivo, né, e a gente começar a se organizar. É lógico que todo início não é fácil, né? Todo início é difícil, porque a secretaria nunca foi gestora de um fundo, né, municipal. Mas é uma experiência, é uma inovação, e eu acho que isso dá uma autonomia até dentro da secretaria para a gente destinar os melhores recursos na implementação do desenvolvimento urbano, né, numa melhora mobilidade da cidade, né, no fomento de uma política habitacional. Então, é importante que eu vejo, a partir do momento que a gente tenha essas obras estruturantes, a gente poder, junto com os empresários, inclusive formando uma parceria público-privada, no fomento do desenvolvimento da cidade. Tá? Na verdade, o meu questionamento é exatamente porque a gente tem acompanhado e a gente sabe que a secretaria hoje está sobrecarregada, abarrotada. Sim. Há uma expectativa grande da cidade de conseguir agilidade nos processos de análise e aprovação, não só de empreendimentos, alvarás, né? E ao assumir mais um encargo, eu acho que essa reestruturação da secretaria se faz necessária, inclusive com a incorporação de tecnologias que visem dar agilidade aí aos processos. Com certeza. Na verdade, a gente está também num processo de desburocratização. Então, vocês têm percebido que eu tenho publicado ordens de serviços, decretos, justamente que a gente tem evitado esses retrabalhos e fluxos de processos. Então, a gente tem uma parceria com o SEBRAE, que está, inclusive, a gente vai encaminhar essa casa à revisão do Código de Obras, e nesse estudo eles apontaram que 2/3 do tempo de um processo tramitado dentro da secretaria é fluxo, e não tanto o analista. Né, que às vezes o processo vai para o expediente, ele é tramitado, depois ele chega na mesa do técnico, depois de 4, 5 tramitações de expediente. Então, por que não isso ser, né, equacionado e diminuído? Então, a gente entende que, às vezes, o processo, ele tendo um fluxo menor, ele acaba dando uma celeridade na análise. Então, a gente está empenhado nessa revisão e a plataforma Prova Fácil, se Deus quiser, aí, em julho, a gente já põe a nossa pedra fundamental, né, da nossa aprovação digital, né, de todos os empreendimentos, independente da sua tipologia e do seu porte. Então, a gente está, uma novidade aqui a vocês, a empresa já entregou o Aprova Fácil para nós, a plataforma de aprovação. Nós estamos, esse mês de junho, no estágio de homologação. O que é homologação? É a equipe observar, treinar, fazer os testes, né, para a gente poder, se Deus quiser, em julho, aí, lançar a plataforma a toda a sociedade. Muito obrigado. Apenas para instrução, o projeto ele tem um estudo jurídico aqui do analista legislativo aqui da Câmara, o Danilo Epitácio Neves, e ele não tem nenhum óbice jurídico, tá? Então, a gente vai ser distribuído para a Comissão de Legalidade, já foi para o vereador Jorge Schneider, está preparando um relatório para depois prosseguir. Sendo assim, eu gostaria de saber se o secretário também gostaria de dar suas considerações finais. Está contemplado, secretária? Está contemplado. Está sim. Então, diante de todo o exposto, eu gostaria de agradecer os vereadores, tá bom? Gostaria de agradecer. Temos alguma pergunta? Nenhuma? Da população? Então, eu declaro encerrada a 20ª audiência pública, tá bom? A gente tem mais uma audiência posteriormente, e eu agradeço a presença de todos os presentes. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Obrigado.
Obrigado, doutor. Foi embora? Bom dia a todos. Tendo encerrado a 20ª audiência pública, eu dou início à 21ª audiência pública. A 21ª audiência pública eu declaro aberto para a discussão do projeto de lei complementar PLC número 22 de 2022. Processo número 235981, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação de 40 cargos públicos de provimento efetivo de vice-diretor. Gostaria de agradecer a presença do vereador, membro da Comissão de Legalidade, Paulo Búfalo, e do líder de governo, o vereador Luiz Carlos Rossini. Agradeço também ao vereador Carmo, presidente da comissão, que me designou aqui para presidir essa audiência pública, e ao presidente da Câmara, como os 33 vereadores pela confiança. Gostaria também de cumprimentar o Ayrton Aparecido Salvador e gostaria de convidar à mesa os representantes, né, do secretário de Educação, José Tadeu Jorge, né, que é o Acho Charles Durões Leite, que é o diretor de apoio à escola, é isso? O senhor seja muito bem-vindo, e também o senhor Ayrton também, gostaria de convidar à mesa, Ayrton Aparecido Salvador, que é o diretor de gestão de pessoas, representando a secretária Eliane Juscelaine, né, da Secretaria, né, de Gestão de Pessoas. O senhor é o senhor Charles. Então, eu gostaria de cumprimentar o público aqui da TV Câmara, o público que nos assiste pelas redes sociais. Eu tenho uma metodologia, quem me acompanha sabe, meu primeiro mandato, mas eu venho das redes sociais. Então, líder, eu acho que uma sessão, uma comissão boa, ela deve ser rápida, objetiva. Então, eu tento sempre ser o mais rápido possível para a gente conseguir um engajamento do público da TV Câmara, das redes sociais, e ser mais objetivo. E prometo continuar nessa missão aí, tá bom? Gostaria de passar a palavra desde já, então, ao Charles, que está aqui representando o nosso secretário José Tadeu Jorge, da Secretaria de Educação, para explanar em seguida ao senhor Ayrton, tá bom? E depois eu passo a palavra aos vereadores que forem inscritos e ao público presente. Você que nos assiste pode participar com as perguntas, tá? Pode entrar no site da Câmara, da Municipal de Campinas, no site campinas.sp.leg.br. Acessando o site, logo no início tem um banner ali na testeira do site. Clica ali, responde o formulário, e nós estamos aqui com o Adriano, meu assessor, que está me ajudando com as perguntas, caso haja, tá bom? Muito obrigado. O senhor Charles tem a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aos vereadores, em nome do vereador Igor, os demais vereadores, né, o Rossini, o vereador Paulo Búfalo, os demais presentes. E esses cargos que a gente está encaminhando, essa solicitação da criação desses 40 cargos, é muito em decorrência de uma necessidade de uma projeção. Hoje, na rede municipal, nós temos um total de 152 cargos de vice-diretores, é o que nós temos. E desses 150, todos eles foram preenchidos. Mas, atualmente, nós temos a necessidade de preenchimento imediato de 8 cargos. Por que de 8 cargos? Porque algumas escolas, nesse percurso, foram municipalizadas, algumas escolas que estava em parceria, a gente atendia em parceria com as OSCs, elas foram municipalizadas. Então, em decorrência disso, você tem que ter equipe gestora nessas escolas. Então, a gente precisa desses cargos.
e também em decorrência de aposentadorias, exonerações. Então, hoje, o desenho que nós temos de preenchimento imediato são 8 vice-diretores. Nós temos um concurso em vigência, é o edital 3 de 2016, que já foi prorrogado 2 vezes. Nós temos ainda algumas pessoas para serem chamadas desse concurso, alguns vice-diretores. No entanto, nós não temos os cargos criados. Então, aí a gente pensa assim, nós temos para preenchimento imediato 8, por que 40? Porque nós temos aí que projetar, nós temos um projeto de construção de novas escolas, né, que está em curso, inclusive, e isso, naturalmente, vai demandar a necessidade de novos profissionais para essas unidades. Então, você já cria esse número de cargos, prevendo o preenchimento do que você precisa imediato e também, posteriormente, da necessidade posterior que a gente já vai ter. Lembrando que o concurso que nós temos aí, ele finda em 22, a vigência dele 22/7. Mas os cargos existindo, naturalmente, se você faz um novo concurso público, você vai ter o provimento, a aprovação aqui, se a Câmara aprovar, nós estaremos tranquilos para poder prover esses cargos aí que vão surgir futuramente. Então, basicamente, a solicitação desses cargos é basicamente dessa necessidade. Acho que as questões aí, porque quem promove, inclusive, concurso ou chamamento é o RH, então, acho que o Ayrton pode complementar essas informações. Por gentileza. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Igor, Charles, vereador Rossini, Paulo Búfalo e aos demais aqui que estão presentes. Bom, o Charles já colocou aí muito bem aí a questão da necessidade e assim, do ponto de vista técnico, né, que é a nossa área de gestão de pessoas, é um processo absolutamente natural, né, que acontece aí no quadro de cargos de qualquer instituição. Então, nós temos aí, como o Charles falou, hoje 152 cargos criados lá em 2007, né, que ao longo do tempo, de acordo com as demandas que são crescentes aí na área de educação, eles foram sendo ocupados e hoje praticamente estão todos ocupados. E aí realmente há necessidade, aí, como ele colocou, né, das demandas que tem por hora, que são 8, né, 8 cargos que precisam ser ocupados, e a gente está pedindo aí a criação de 40 cargos, mas é normal isso, que a gente já prevê aí um horizonte aí de pelo menos 10 anos, né, para serem ocupados esse total de 40 cargos. A gente sempre tem que ter, né, essa reserva, vamos dizer assim, porque é um processo, toda a criação de cargos, ela envolve um processo assim, que é demorado, passa por várias avaliações, inclusive da Câmara. Então, esses 40 cargos, eles se justificam por conta disso. Não é uma necessidade atual, mas ele vai ser necessário ao longo do futuro aí, da cidade de Campinas, né? Então, passou lá pela Secretaria de Gestão de Pessoas e tem o nosso apoio, e a gente entende aí, né, que ser necessário, e conta aí com a aprovação, inclusive para aproveitar aí o concurso que está em andamento, que vence aí no dia 22/7. Então, essa lei sendo aprovada, já vai ser possível preencher essas 8 vagas que a educação está precisando no momento, sem que a gente precise fazer um novo concurso, né? Lógico que nós vamos fazer outro, porque em 22/7 vence esse, mas essa necessidade que ela já existe no momento, a gente vai conseguir preencher em sendo aprovada essa lei aqui. Então, acho que era isso, né? Foi tudo bem explicado aí pelo Charles. Muito obrigado, senhor Ayrton, senhor Charles. Gostaria de passar a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Rossini, do PV, líder de governo. Ok. Bom dia mais uma vez, vereador Igor. Bom dia, vereador Paulo Búfalo, Charles, Ayrton. Apenas uma dúvida, que eu queria entender um pouco.
Na estrutura da Secretaria de Educação, esses 152 cargos de vice-diretores, é isso que existe hoje? Numa escola, você tem a figura do diretor e um vice-diretor. Há escolas que têm 2. Primeiro, como é que é feita essa alocação? E uma outra questão, a gente vê aqui que vão ser preenchidos por funcionários de carreira, né? Admitidos em concurso. O concurso é feito já para o cargo de vice-diretor, toda a cidade participa. O servidor de carreira, um professor qualificado, ele também tem que participar desse... Não tem concurso interno para isso. É um concurso que é aberto para todo mundo, do qual até um próprio servidor atual da secretaria, se quiser almejar isso, ele tem que se candidatar no concurso. Só para entender. Essa questão da quantidade eu até entendo. O fato de ter a criação dos cargos não significa que eles serão preenchidos imediatamente, porque você precisa ter a unidade física, né? Você tem no futuro. Mas é só para eu compreender um pouco essa organização da secretaria. Obrigado. Vereador Paulo? Não vai usar o direito. Alguém da plateia, público presente, alguma pergunta? Gostaria de deixar consignado que chegou 2 perguntas aqui da primeira audiência, tá bom? Mas a gente vai encaminhar, você que mandou aí sobre a primeira audiência, que já foi encerrada, a gente vai encaminhar a secretaria responsável para que possa entrar em contato e sanar as suas dúvidas, tá bom? Então, passo a palavra para responder a pergunta do vereador. Muito feliz a sua pergunta, vereador, porque dá a oportunidade, inclusive, das pessoas entenderem melhor como é que é essa estrutura. Às vezes a gente chega aqui, coloca questões, está faltando, não tem, mas, de maneira geral, as pessoas não têm noção de como é essa estrutura dentro de uma escola, essa estrutura de gestão dentro de uma escola. Então, eu vou responder a primeira parte das perguntas, e a parte do concurso específica, o Ayrton, com mais propriedade, ele pode esclarecer melhor para todos. Bem, as nossas escolas municipais, basicamente, todas elas têm uma estrutura de diretor, vice-diretor e orientador pedagógico. É claro que nós temos aí algumas especificidades, porque nós temos escolas maiores, escolas menores, nós temos escolas de ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano, que exigem uma estrutura maior, e nós temos as escolas de educação infantil também menores, que exigem uma estrutura menor. Mas, enfim, em todas as nossas unidades, na nossa organização de estrutura da Secretaria de Educação, todas elas têm na equipe gestora, está previsto ter na equipe gestora diretor, vice-diretor e orientador pedagógico, salvo algumas exceções, porque eu falei de peculiaridades aí de tamanho da escola. E nós temos as EMEFs, que é comum que você tenha nas EMEFs aí, dependendo do número de alunos, aí tem os critérios, né? Espaço físico, número de alunos, atendimento noturno, né? Tem escola que atende manhã, tarde e noite. Aí você tem uma estrutura um pouquinho diferente, que é 2 vice-diretores ou até mesmo 2 orientadores pedagógicos. Então, nós temos escolas que comportam uma estrutura de gestão maior, que é o diretor, que tem que ter obrigatoriamente em todas, né? 2 vice-diretores e até 2 orientadores pedagógicos. Mas o mais comum em quase todas as unidades é que a gente tem essa estrutura. O diretor, o vice-diretor, que é o substituto imediato dele, que responde pela unidade na ausência dele, e o orientador pedagógico. Então, essa é a estrutura. E depois aí nós temos os professores, né, agentes de educação infantil, né, escolas de educação infantil. Então, basicamente, esse é o desenho que nós temos nas nossas unidades. A gente tem assim, um dado, né, hoje a gente tem um quadro razoavelmente, digamos assim, razoavelmente não, bem preenchido. Temos aí algumas lacunas, por isso que a gente está aqui, inclusive, mas hoje o quadro é bem melhor do que foi há um tempo atrás, nesse sentido. A composição, né, ele está bem mais completo. Nós já passamos por momentos muito mais difíceis na falta desses profissionais, por N questões. Mas hoje nós estamos bem estruturados nisso aí. Tá? Só um complemento. As escolas em tempo integral, elas têm normalmente 2 vice-diretores? A escola de tempo integral, nós temos aí 2 tipos de escola. Nós temos as escolas de 1º ao 5º ano,
E temos as escolas de tempo integral, como o CAIC, que é uma escola muito grande na região sudoeste, que atende do 1º ao 9º integral. Então, naturalmente, de 1º ao 5º, a gente tem a estrutura de diretor, vice e orientador pedagógico. Na outra, sim, comporta, né, pelo número de alunos, comporta ter mais um vice-diretor, sim. Tá? E com relação ao concurso, ao ingresso, acho que o Ayrton pode explicar com mais clareza. Bom, em relação à segunda parte aí da pergunta, né? Esse cargo é um cargo de carreira, né, de provimento efetivo, e sendo assim, né, de acordo com a Constituição, ele tem que ser preenchido por concurso público, não é permitido um concurso de acesso. Então, quando se faz um concurso, permite-se a participação da sociedade, aí, da população como um todo, e os servidores, né, da prefeitura, que são, né, professores ou de cargos abaixo, ou de qualquer outro cargo, desde que tenha, né, os requisitos necessários para o cargo, ele pode, né, participar desse concurso. Inclusive, na educação é muito comum isso, né? A gente verifica lá que quando tem concursos assim, para especialistas, que a gente chama, diretor, vice-diretor, orientador pedagógico, muitos professores, né, prestam concurso, passam, e aí, né, eles têm que sair naturalmente da condição de professor para ocupar esses outros cargos. Então, é um cargo, resumindo, né, um cargo que ele é preenchido por meio de concurso público, que podem participar qualquer cidadão, desde que ele preencha os requisitos exigidos para o cargo. Na verdade, Ayrton, a dúvida que eu tinha era essa, se o preenchimento desses cargos era concurso interno, primeiro assim, vamos pegar quem que a gente tem, mas não, né? Não. Quer dizer, a legislação não permite, tem Não que ser aberto permite, para não. todos. Ele sendo um cargo de provimento efetivo, um cargo de carreira, ele obrigatoriamente deve ser preenchido mediante aprovação em concurso público. Temos alguma pergunta, Adriano? Não, né? Tá. Então eu passo para a consideração final já sobre o projeto. Existe a necessidade ou já foi superado? Fica à vontade. O senhor se sente contemplado, vereador? Sim, pelo que eu senti, assim, nós vamos ter que pedir urgência nele, né? Porque para aproveitar o concurso ele tem que estar aprovado antes, agora até o mês de junho, porque o concurso vence Dia 22/7. E aí essa lei ela precisava ser aprovada bem antes, né? Porque tem aquele processo de chamamento, então a gente só pode chamar essas pessoas até o dia 22/7. Obrigado. Muito importante, vereador. Estou vendo o projeto aqui em mãos, ele tinha só um óbice aqui, que era o ordenador de despesa, que já foi sanado esse problema. A secretaria, para quem nos assiste, é importante falar de valores, né? Mas isso, a gente está falando em quanto de dinheiro? Então, está aqui, ó, o valor da despesa dessas criações são R$ 3.869.896 aí, e a Secretaria, né, Municipal de Educação aqui, assinada pelo nosso secretário José Tadeu Jorge, fez o documento que estava faltando aqui, então não existe mais nenhuma óbice para seguir na tramitação aqui na Câmara, já foi aprovado pela Comissão de Legalidade, o vereador Felipe Marques foi o relator, então dá para a gente acelerar ele por aqui, tá bom? Eu gostaria de agradecer, então, novamente, ao vereador Paulo Búfalo, que está aqui também. Muito obrigado, vereador. O vereador Luiz Carlos Rossini, líder de governo. O Charles, que está aqui ao meu lado, da Secretaria de Educação, ele é o diretor de apoio à escola, representando o secretário José Tadeu Jorge. Gostaria de agradecer do senhor Ayrton Aparecido Salvador, ele é da Secretaria de Gestão de Pessoas, ele é o diretor lá de Gestão de Pessoas. Muito obrigado. Em nome dos meus assessores, de todos os funcionários públicos aqui, eu gostaria de agradecer a Patrícia, tá? Que ela está fazendo a nossa intérprete ali de Libras. Muito obrigado, Patrícia.
tá bom? Em seu nome eu agradeço todos os funcionários da Câmara Municipal que nos deram todo esse apoio, ao Fábio do CAC, também sempre presente, tá bom? E o Alex aqui, que é o vigilante, e o Edinaldo. E o Edinaldo, que muito obrigado. Em nome dos senhores, agradeço a todos os funcionários da casa, tá bom? Obrigado pelo apoio aí, tá? Então, para encerrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença e essa audiência pública que é dar publicidade à matéria e também ouvir os vereadores e a população. Declaro encerrada a 21ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. Muito obrigado e hoje à noite nós temos sessão aqui na casa com uma pauta bastante completa. Que Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Audiências encerradas e ao meu lado está o vereador Igor Diego, ele que comandou as 3 audiências dessa manhã. Vereador, uma manhã bastante produtiva, missão cumprida aí com essas audiências. Sim, graças a Deus foram 3 importantes audiências públicas, né, para a gente aqui atender o processo democrático, o rito do processo, que é fundamental. A gente ouviu aqui entidades civil organizada, a população participou, a secretaria representando o Poder Executivo e também a presença dos vereadores aqui representando os 33 vereadores. E projetos importantes, né? Na primeira audiência de número 19, aí falou um pouquinho sobre ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas do nosso município, né? Exatamente, esse projeto que visa aí ampliar o poder de construção nessa área da APA de Campinas, um assunto que foi muito debatido anteriormente aqui, eu ainda não estava como vereador, mas agora esse projeto ele vem para fazer algumas correções e ampliação do que pode e o que não pode na APA. Em seguida, na 20ª audiência, foi o Plano Diretor Estratégico do município, bem importante também, né? Sim, ele é muito importante, porque hoje o fundo, né, do urbanismo ele está ligado à Secretaria de Governo. Então, a gente aqui, o Executivo, ele apresentou um projeto para a gente aprovar aqui ou não na Câmara, tentando trazer diretamente para a Secretaria de Urbanismo, visando ter mais agilidade no processo e ligação com esse fundo, que vai impactar na vida também da população aqui da cidade. E em seguida, a criação aí de 40 cargos públicos, né, que também foi bastante discutido. A educação, quando se fala em educação, a gente tem que dar essa prioridade, porque é uma demanda muito importante. A criação desses 40 cargos, segundo o Executivo esteve aqui, né, representando o José Tadeu Jorge, o secretário, que o objetivo desse projeto é criar esses cargos para recuperar uma defasagem hoje e já pensando na escalabilidade, ou seja, no aumento da demanda do município. Hoje não demanda 40, demanda um pouco menos. Então ele vem, atende emergencialmente o que falta, mas deixa aqui, digamos assim, de reserva para as demandas futuras da nossa cidade aqui na questão da educação. Vereador, o que acontece agora? Esses 3 projetos vão tramitar aqui na Câmara. Exatamente. Agora, tendo cumprido o rito de tramitação aqui da audiência pública, que é uma obrigatoriedade, né? Então, a gente não poderia superar essa etapa. Agora, ele vai ser direcionado para o CAC, né, que é a Comissão de Apoio, o Centro de Apoio às Comissões aqui, e vai mandar alguns para alguma relatoria da Constituição e Legalidade, outros já vão entrar à disposição do presidente da Câmara para ser colocado em pauta. Então, e a gente aqui da TV Câmara vai mostrar toda a discussão e votação desses projetos. Muito obrigada por falar com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço, me coloco à disposição do público que nos assistiu, tá? Pode procurar o meu gabinete ou qualquer um dos 33 vereadores sobre qualquer matéria que está aqui em tramitação que a gente está disponível para ajudar. Foi uma honra e um prazer muito grande. Ok, vereador, mais uma vez, muito obrigada aqui por falar com a gente. Um bom dia para o senhor. Igualmente, bom dia, bom serviço. Obrigada.
E a você de casa também, lembrando que se quiser rever toda essa discussão das 3 audiências públicas, tudo está disponível no YouTube da TV Câmara Campinas, é só entrar lá que você consegue rever toda a discussão e todo o debate. Lembrando que daqui a pouquinho tem o jornal Câmara Notícia, contando tudo o que está acontecendo no Legislativo da nossa cidade e também em Campinas e região. E quarta-feira, você já sabe, é dia de reunião ordinária. Acontece aqui no Teatro Bento Quirino, na Rua Lusitana, 1555. Você pode acompanhar pela tela da TV, por meio das nossas redes, ou vir aqui até o teatro e acompanhar a reunião que está acontecendo de maneira presencial. A gente transmite tudo a partir das 6 horas da tarde, então continue aí acompanhando toda a nossa programação. Um bom dia para você. TV Câmara Campinas.